Olá, eu sou a Carolina Escopel e a gente vai conversar hoje sobre a dor no recém-nascido. Existem diversos tratamentos médicos invasivos para deixar o recém-nascido vivo, só que eles podem causar uma certa dor e sofrimento. No período de neonatal, os estímulos dolorosos no bebê, eles se manifestam de diferentes maneiras. E a resposta de como eles estão sentindo a dor vai se expressar normalmente no choro, no corpo, então isso é muito importante observar. Quando o recém-nascido ele é exposto a muitas coisas, quando nasce, dor, ou por exemplo, quando faz uma pulsão, e essa dor é por muito tempo, pode causar uma hipersensibilidade futura. Então é bem importante cuidar disso. Boa noite, prof. O meu nome é Priscila e eu vou apresentar e conversar um pouquinho com vocês a respeito da avaliação de dor em recém-nascidos e lactentes. Bom, então, essa avaliação de dor em RN e lactente, ela é muito complicada. Hoje em dia, se utilizam duas técnicas principais, que são o tratamento com analgésico e anestésico e as técnicas que são diretamente aplicadas para diminuir a dor. O que acontece? Quando é feito isso, a gente não tem uma clareza de 100% se está funcionando ou não. Por quê? Porque o RN ele não verbaliza, ele não fala e quando ele está entubado é pior ainda. Em relação a tratamentos clínicos, é ainda mais difícil, por quê? Porque a gente não tem um conhecimento científico e clínico suficiente para entender a dor desse RN, além de equipamentos muito falhos, ou se são equipamentos que estão ok, são muito poucos, o que dificulta ainda mais para o médico, para o pediatra e também para a obstetra que for atender aquela mãe e aquele nenê. Para fazer essa avaliação de dor no recém-nascido, hoje em dia são utilizadas 4 escalas principais, que são a NIPS, o EDIM, o BIPS e o Comfort. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. A escala NIPS é a escala de avaliação de dor no RN e no lactente. Essa escala, ela traz para nós os níveis comportamentais e os níveis fisiológicos que devem ser avaliados, tá? Essa escala ela é aplicada antes, durante e após os procedimentos invasivos que forem realizados nos RNs. O maior problema dessa escala que ela traz hoje é para pacientes intubados, RNs intubados. Por quê? Porque essa escala ela conta com o choro e a expressão facial. São 2 itens que estão na parte de comportamental dessa escala. Só que no paciente entubado, eles não têm como medir o choro, porque a criança não vai conseguir, né, chorar entubada. Então, eles duplicam o valor da mímica da expressão facial e não é considerado o valor referente ao choro. Nessa escala, para ser considerado dor, ela tem que dar uma somatória maior ou igual a 4. Depois nós temos a escala de AEDIM, que é a escala de dor e desconforto no RN. Essa escala ela é muito mais fácil e prática para ser aplicada. Porém, a aplicação dela só serve para RNs criticamente doentes, ou seja, aqueles que têm a dor mais persistente, então desde o nascimento até alguns dias seguidos. Essa escala, para ela ser considerada dor, ela tem que ser maior ou igual a 7, a somatória dela total. A terceira escala é a BIP, que são os indicadores comportamentais de dor no lactente. A BIP é uma escala mais recente para fazer essa avaliação da dor no lactente. Para essa escala, a gente utiliza 2 informações bem importantes, que é a observação da movimentação facial de dor do lactente, mais a análise do estado de alerta, e junto a isso, a movimentação dos braços. Nessa escala, para ser considerado dor, a somatória de todos os itens tem que ser maior que 5. Por último, a gente tem a escala Comfort. Ela é utilizada em 2 situações bem específicas. Quando a criança ela tem de 0 a 24 meses, a escala Comfort ela é utilizada para estresse e desconforto. Porém, ela só vai ser utilizada se a criança estiver sob ventilação mecânica.
Caso a criança não esteja em ventilação mecânica e tenha a idade de 0 a 3 anos, são retirados os níveis, os fatores fisiológicos para a somatória daquela escala e são deixados apenas os comportamentais. Bom, então finalizando, essas escalas que foram citadas anteriormente, elas servem para auxiliar o prognóstico e o diagnóstico dados pelos médicos, justamente para os RNs não passarem por procedimentos invasivos, o que demoraria muito mais tempo para fazer o diagnóstico do que trabalhar com essas escalas. Boa noite, prof. Boa noite, colegas. Eu vou falar sobre as indicações de analgesia. O uso de analgésicos, ele precisa ser considerado nos recém-nascidos portadores de doenças potencialmente dolorosas ou em procedimentos cirúrgicos. As principais situações nas quais as analgesias no período neonatal, elas devem ser indicadas. Quais são? São em procedimentos dolorosos com drenagem torácica, intubação, catéteres, punção licórica e punções arteriais, venosas ou capilares. E também em procedimentos cirúrgicos e traumatismos. E também não existem indicações absolutas para o uso de analgesia no período neonatal. A decisão a respeito do alívio do recém-nascido precisa de cuidados intensivos e deve ser individualizada, mas elas nunca devem ser negligenciadas. Então, os procedimentos mais eficazes são os seguintes: são a administração de substâncias adocicadas por via oral, sucção não nutritiva, amamentação, contato de pele com pele e diminuição de estimulação tátil. Hoje eu vou falar um pouco sobre a dor, do recém-nascido, solução adocicadas. Há estudos eficazes que a sacarose é pela solução glicosada, com 1 ml a 25 por via oral, administrada na porção anterior da língua, 2 minutos antes de pequenos procedimentos como punção capilar ou venosas. A repetição do uso da solução adocicada em múltiplos procedimentos dolorosos ao longo da internação do RN não parece levar à tolerância. As soluções adocicadas diminuem o tempo de choro, atenuam a mímica facial de dor e reduzem a resposta fisiológica à dor. A solução não nutritiva inibe a hiperatividade, modula o desconforto e diminui a dor do RN. A analgesia ocorre apenas durante os movimentos ritmados de sucção, quando há liberação de serotonina no sistema nervoso central ocorre na coleta de sangue capilar. A amamentação, preferencialmente o materno, retirado diretamente do seio ou oferecido na sonda nasogástrica, além de proporcionar benefícios nutricionais e de proteção contra infecções para o bebê. Dessa forma, o leite, seguido por sacarose 1 ml a 25% via oral, teve o efeito de menor duração do choro e menor ativação comportamental. Contato pele a pele da mãe e filho, foi reduzida a duração da atividade facial, indicada de dor, tanto quanto a administração de glicose oral. O contato pele a pele deve ser iniciado antes e mantido durante e após o procedimento doloroso, quando possível. Diminuição da estimulação tátil. Na década de 80, Eidelise sistematizou a abordagem do cuidado individualizado e centrado na família de bebês pré-termo de muito baixo peso em UTI neonatal. Afinal, de identificar os limites entre desorganização e organização em relação ao suporte aos bebês são eles: evitar neutralizar estímulos adversos do tipo luminosidade, barulho, promover a maturação e organização dos comportamentos do bebê, conservar a energia do bebê, também isso daí é bem principal, orientar os pais e interpretar o comportamento dos bebês,
A proposta de Eng, né, consiste na implementação da abordagem contra na família com foco especial na figura materna. Com esses cuidados, podemos evitar tantas complicações lá na frente e qualquer mudança radical. Então, boa noite, professora, boa noite, colegas. Meu nome é Shirley e eu vou falar sobre analgesia farmacológica. Os anti-inflamatórios não hormonais, eles atuam nos processos leves ou moderados ou quando a dor está associada a um processo inflamatório. Esse grupo farmaco, ele inclui o paracetamol, o acetilsalicílico, o diclofenaco, o ibuprofeno, a indometacina e a dipirona. Excluindo o paracetamol, nenhuma dessas drogas está liberada para uso analgésico em recém-nascido. Portanto, o paracetamol é o único medicamento desse grupo seguro para o recém-nascido. E aí deve ser administrada uma dose de 10 a 15 miligramas por quilo a cada 6 a 8 horas no recém-nascido a termo e uma dose de 10 miligramas por quilo de 8 a 12 horas no recém-nascido prematuro. Falando sobre os opioides. O que são os opioides? São drogas que atuam no sistema nervoso para aliviar a dor. E a mais importante arma no tratamento da dor no recém-nascido. Então, os opioides, eles inibem a aferência da dor na medula espinhal. Portanto, essa analgesia, ela vai se propagar no processo inflamatório. Os efeitos colaterais incluem a depressão respiratória, graus variáveis de sedação, a dependência física, náuseas, vômitos, a retenção urinária. Dentre os opioides mais utilizados no período neonatal, a gente vai destacar a morfina, o fentanil, o tramadol e a metadona. Então, dentro dos opioides mais utilizados no período neonatal, nós temos a morfina. Ele é um potente analgésico e um bom sedativo. Essa droga pode ser administrada de forma intermitente. A dose em recém-nascidos varia de 0,05 a 0,2 miligramas por quilo, via endovenosa. Efeitos colaterais, nós podemos observar hipotensão arterial, podem ocorrer náuseas, vômitos, retenção urinária. Sobre o fentanil, ele pode ser empregado na dose de 0,5 a 4 miligramas por quilo, por via endovenosa. O fentanil ele desencadeia poucos efeitos colaterais. Pode-se observar uma discreta braquicardia. A injeção rápida dessa medicação ou doses elevadas pode levar à rigidez muscular. O uso superior a 3 dias orienta-se que a retirada dessa medicação seja de forma gradual. Sobre o tramadol, apesar de ter boas propriedades analgésicas e ter um bom efeito em adultos, existe pouco estudo de aplicação em recém-nascido. O uso deve ser excepcional, 5 miligramas por quilo a dia. E sobre a metadona, ele é raro a utilização em recém-nascidos. Utiliza-se da metadona em casos que há abstinência aos opioides, que é quando teve recém-nascido, a mãe foi usuária de drogas ou fez o uso prolongado da morfina.